Boa noite, como vai você? Espero que vocês estejam bem em suas casas, em seus dispositivos, aonde quer que vocês estejam. Estou muito contente de fazer uma live, faz tempo que eu não faço uma live aqui no canal Marcos Novaes, onde a gente sempre traz informação de valor, onde a gente sempre bate um papo de uma forma descontraída, tirando o juridiquês, tirando termos técnicos, né? A gente sempre tenta bater um papo, eu tento sempre trazer para você que me assiste uma discussão mais leve, né? O direito às vezes é muito... O direito às vezes é muito difícil de lidar em relação a termos técnicos, em relação a diferença de decisões, em relação a discussões que são normalmente traçadas nos tribunais, que para advogado, quando essa discussão é entre advogado e advogado, entre advogado e juiz, esses termos são normais, é o nosso dia a dia. Mas para você que é leigo, para você que é muitas vezes nossos clientes, um cliente do advogado, para você que é o jurisdicionado, olha, termo técnico, né? Para você que é a pessoa detentora do direito, que busca algum direito na justiça, às vezes se sente muito abandonado no tocante a esses termos, ao inúmeras formas, inúmeros procedimentos que acontecem dentro de um processo, enfim. Eu queria que vocês me informassem, se o som está tudo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Vamos lá, para a gente começar a live aqui, nessa live a qual hoje... Ó, estão me ouvindo bem, Para essa live aqui hoje eu pretendo bater um papo com vocês sobre essa tão falada ação de revisão de FGTS, né? E eu já fiz alguns vídeos, há 2, 3 anos atrás eu fiz alguns vídeos aqui no canal, alguns vídeos que deram uma bombadinha na época, bastante visualização e gerou muita confusão. Por quê? Porque há 2, 3 anos atrás, o que estava acontecendo? As pessoas estavam perdendo esse processo, né? E como eu venho falando com vocês, como eu venho batendo um papo, o STF reacendeu as esperanças do trabalhador que tem a conta do FGTS em 2019, no finzinho de 2019. E hoje aqui na live eu vou procurar fazer um panorama para você do que está acontecendo e principalmente mostrar para você como você faz o cálculo, como que você distribui esse processo sem advogado. Tem muitas pessoas que falam, poxa, doutor, você está lidando contra a classe de advogados? Não, longe disso, longe disso. É direito seu saber que você pode entrar com essa ação sem advogado. É direito seu saber que você pode entrar com essa ação, fazer esses cálculos sem advogado, né? Agora cabe a você analisar se vale a pena você investir seu tempo, sua energia, idas e vindas a fórum. Ah, mas na pandemia tem que ir pessoalmente no fórum? Não, mas quando tiver qualquer tipo de audiência e intimação, pode ser que você tenha que ir no fórum. Para distribuir, você não precise pessoalmente. Eu vou bater um papo com você aqui hoje. Vou falar sobre tudo isso. E antes de mais nada, o que eu quero pedir para você? Para você compartilhar essa live com alguém que queira falar sobre o assunto, sobre o tema. E para você que é novo por aqui, se inscrever no canal. Clica aí no botão, ajuda a gente a continuar trazendo conteúdo de valor para você. Me ajuda a fazer com que o canal possa ser de relevância no YouTube e para que você continue recebendo esse material aí sempre que possível, com os vídeos semanais e com as lives que eu faço de vez em quando, né? Bem, eu tenho bastante coisa para falar com vocês hoje e como eu falei, eu vou colocar aqui para apresentar os slides já, a apresentação do início, do começo. Eu queria fazer um panorama com vocês, aqui com vocês. O som tá legal, obrigado Vinícius, ó, o Johnny aqui, áudio e imagem, tudo ok por aqui, obrigado Johnny, fico contente. Então, vamos lá. Eu quero que você compartilhe essa live vai ficar aqui. Como eu falei, a gente vai passar um panorama. Eu não quero travar discussões aqui.
Meu principal objetivo com essa live de hoje é responder algumas dúvidas que são enviadas para mim no canal e principalmente mostrar como fazer o cálculo e como distribuir esse processo no juizado especial, onde você pode entrar sem advogado, tá bom? Bem, vamos lá. Você já me conhece, então eu vou deixar as apresentações para depois e aí eu vou colocar aqui a tela dividida, para que você possa ver os slides. Eu só preciso, ok, olha lá, para que você veja os slides, olha lá, tá vendo os slides aí, né? Vamos voltar aqui, a capa da live de hoje e os slides, né? Vamos entender um pouquinho sobre essa revisão. O que está acontecendo? O FGTS ele é corrigido pela taxa referencial, mais juros de 3% ao ano. Tá? Isso, infelizmente, há muitos anos, essa taxa referencial, que ela não é um índice de correção monetária, que reflete a inflação. Então, a sua conta de FGTS, ela não está sendo corrigida de acordo com a inflação, ano após ano. Por quê? Porque a TR está praticamente zerada. A TR está praticamente zerada, assim, comparado a qualquer outro índice de inflação, e de índice de correção e a inflação. E estiveram alguns períodos, principalmente no período inicial de 99 a 2013, mas não só nesse período, mas principalmente nesse período, houve uma defasagem muito grande em relação à TR. E aí a sua conta, o seu dinheiro, que é para você ter ele ao final, quando você se aposentar, ou quando a lei da FGTS prevê que você pode usar esse dinheiro, possa sacar esse dinheiro por algumas ocasiões especiais. Seja ela pela compra da casa própria, que você pode sacar, ou às vezes, infelizmente, alguma enfermidade, alguma doença, você pode sacar. Mas esse não é o objetivo do vídeo. Só estou falando que o FGTS foi criado pelo legislador para tentar acobertar a sua aposentadoria, tentar acobertar o trabalhador que tem valores, que guardou esses valores durante anos, durante o trabalho, para poder desfrutar quando realmente precisar nessas ocasiões especiais. E o que está acontecendo? Como ela está zerada, houveram esses muitos períodos em que a atualização do fundo perdeu a inflação, principalmente quando o índice de preços estava alto. Ou seja, o IPCA e outros índices estavam bem maiores e a sua conta bem menor, corrigindo bem menor. O que acontece? Qual que é o seu prejuízo? O seu prejuízo é que você não tem o mesmo poder de compra daqui a anos, quando você precisar usufruir do seu saldo de FGTS. Você não vai ter o mesmo poder de compra. Se você tivesse pegado esse dinheiro, por exemplo, e colocado em outro tipo de aplicação financeira, infelizmente não pode, né? Mas se você pudesse, você pegaria esses valores mês a mês que é descontado do seu salário, que é descontado do salário do trabalhador, a qual você paga uma parte, o empregador paga uma parte. Esse valor, se você pegasse mês a mês e colocasse em qualquer tipo de aplicação, pagaria mais do que a conta do FGTS está pagando. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a TR ela é insuficiente para corrigir os precatórios. Doutor, o que é precatório? Precatório é a condenação. Você entra com uma ação contra qualquer ente público, seja ele a União Federal, seja ele o Estado, seja ele o município que você reside, e empresas públicas, autarquias, né? A Caixa Econômica Federal, por exemplo, é um banco do governo federal, da União Federal. Então, quando você tem que entrar com uma ação contra a Caixa, tem que ser na Justiça Federal. O que é o precatório? Você entra com a ação contra a Caixa ou contra qualquer ente público, esse processo acaba. Quando você ganha e esse ente público é condenado, existe uma fila de pagamento. Por quê? Porque o governo, o Estado, a União e os municípios, os Estados, a União e os municípios e as empresas públicas, elas têm que fazer um cronograma de pagamento. Infelizmente,
esse cronograma é muito demorado. Existem entes públicos que demoram 12 anos para pagar depois que o processo acaba, né? Existem municípios. E aí o que acontece? A correção desse precatório, ela era pela taxa referencial também. Ela também era pela TR. E como demora muito? Vamos imaginar aqui, hoje às vezes até um pouco mais rápido, mas vamos imaginar que um processo acaba com todos os recursos em 5 anos. Depois desses 5 anos, entra nessa fila do precatório para você receber. Nessa fila demora mais 12, 13 anos, 10 anos, 9 anos, enfim. Se totalizar 12 anos, por exemplo, aqui o precatório da capital de São Paulo, 12 anos, mais os 5 do processo são 17 anos. E aí aquele valor que você ganha, ele se perde no decorrer do tempo, porque a TR também não estava pagando. Mas em 2013, o Supremo Tribunal Federal analisou essa questão em relação ao precatório e deu ganho de causa para o contribuinte, para a pessoa que espera para receber pelo precatório. Às vezes não é necessariamente só contribuinte, às vezes tem outros tipos de indenização, outros tipos de discussões, né? Não só tributária, quando a gente fala que contribuinte é tributário. Mas qualquer processo que a pessoa tenha ganho contra esses entes, ele ficava esperando o precatório e demorava. E com base nessa decisão, é que a maioria dos advogados entendem que em relação ao FGTS, a gente também vai ter vitória, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, como eu estou falando aqui, ó, com isso, advogados, eu vou colocar a tela cheia para vocês aqui, ó. Vou colocar a tela cheia para vocês enxergarem melhor. Então, com isso, advogados estavam conseguindo decisões favoráveis à correção maior do FGTS, mas só que em primeira instância. Lá em primeira instância, então, tem o juiz de primeira instância, tem o juiz estadual, tribunal estadual e tem os tribunais superiores. E aí o que começou a acontecer até 2019? Até 2018, né? Até o final de 2019. Muitas pessoas estavam perdendo. Por quê? Porque apesar do STF ter dado essa decisão do precatório, ela não se aplicava no FGTS. E ao analisar a questão do FGTS, o Superior Tribunal de Justiça analisou que não existia infração em relação à lei do FGTS. E vinha julgando improcedente as ações, num lapso aí de tempo de 2014 até 2019. Então, eu vou falar mais pra frente, tem muita pergunta sobre isso. Então, muita gente vinha perdendo. Só que, em 2014, essa discussão chegou no STF. Em 2014, essa decisão chegou no FGTS. Eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês a decisão do ministro Barroso quando ele recebeu esse processo lá em 2014, tá? Quando ele recebeu esse processo lá em 2014. Então vamos contar aqui, vou contar para vocês o que aconteceu. Então vamos lá, eu vou colocar aqui a live, deixa eu pegar essa decisão, despacho inicial. Eu vou colocar aqui esse despacho inicial para a gente ler ele na íntegra. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou tentar aumentar o máximo possível para você. Eu não vou conseguir. Não, eu consigo aumentar aqui, ó. Pronto, o máximo possível para você. Lá em 2014, então quem que entrou com esse processo? Esse processo foi ajuizado pelo Partido Solidariedade. Por quê? O STJ tinha reconhecido que, na opinião dele, que não tinha lesão e estava dando ganho de causa para a Caixa Econômica e para o governo, e muitos trabalhadores vinham perdendo. E aí, em 2014, o Partido Solidariedade entrou com essa ação, que é uma medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, que é o quê? Que é essa tão falada ADIM, a A de ação, D de direta e IN de inconstitucionalidade. ADIM. Essa tão falada ADIM 5090. Essa tão falada ADIM 5090. E aí, voltando aqui para vocês, ó. O Solidariedade entrou em 2014,
E ao receber, é um despacho bem curtinho, eu vou ler com vocês, tá? É rapidinho para vocês entenderem. Ao receber essa ação, o ministro Barroso, Roberto Barroso, falou o seguinte, ele fez o resumo aqui, né? Ele fez o resumo aqui, que a ação direta ela questiona alguns dispositivos legais, eu não vou ficar lendo o termo chato, técnico para você, mas vamos lá, eu vou colocar aqui, ó, em síntese, alega violação ao artigo 5º, inciso 22, direito de propriedade, porque é uma propriedade sua, FGTS, o artigo 7, inciso 3, direito ao FGTS, e o artigo 37 da Constituição, princípio da moralidade administrativa. Todos esses artigos da Constituição Federal. E aí, se ao analisar a lei do FGTS, o STJ, o outro tribunal falou, não tem nenhuma infração no texto da lei, o ministro Barroso falou, não, pode ser que tenha alguma infração em relação à Constituição Federal, que são nesses 3 artigos, né? Então vamos lá. O que o Partido Solidariedade alega nesse processo? Ele alega isso aqui, ó, vou ler para vocês aqui agora. Sustenta que as quantias depositadas nas contas vinculadas do FGTS são bens dos trabalhadores que, sem poder sacá-las a qualquer momento, veriam seu valor real reduzido pela aplicação da TR. Como eu te falei, que a TR não está aplicando, não está compensando, não está seguindo a inflação. Segundo o requerente, que é o Partido Solidariedade, o referido índice não corresponderia à inflação desde 1999 e teria ultrapassado a defasagem em estudos que apontariam perdas acumuladas em 43% de 1999 a 2013. Primeira observação que eu tenho para fazer para vocês. Por que tem um monte de advogados desavisados? Por que tem um monte de gente falando, mas a revisão é só de 99 a 2013? Não, gente, a revisão é de 99 até hoje, quando a gente pede. E por isso que você tem que entrar com a ação, já estou te adiantando. Por isso que você tem que entrar com a ação, para garantir desde 99. Por que ele fala de 99 a 2013? Porque essa ação foi ajuizada em 2014. Então o estudo que o Partido Solidariedade fez, ele fez até 2013, quando tinha índices para ele apurar. Lá no começo de 2014, quando ele entrou com a ação, ele não tinha os índices de 2014. Então ele fez um estudo de 99 a 2013, porque o ano 2013 já tinha acabado. Porque ele entrou com a ação em 2014. E aí essa ação está correndo até hoje lá no tribunal, lá no STF. Então, essa ação visa a correção de todo o saldo do FGTS e não somente de 99 a 2013. Você precisa entender isso. Fecha em mim, ó. Vou até voltar aqui, ó. Câmera, fecha em mim. Então, primeira dica da live de hoje. A revisão não é de 99 a 2013 apenas. Existe a confusão da maioria dos advogados, porque a ação do Solidariedade foi distribuída em 2014 e o estudo que eles fizeram para provar para o juiz, para provar para o STF que havia defasagem, que existe defasagem, foi até 2013. Mas isso não limita o seu direito de revisão do período total, tá bom? Vamos voltar aqui. Ainda de acordo com o requerente, o problema se acentuaria diante do fato do FGTS ser um pecúlio obrigatório, não portável, acumulável por prazo indeterminado. O que ele quer dizer aqui? Que você não pode fazer o que você quiser, você é obrigado a contribuir do seu salário, eles já pegam do seu salário, o empregador também. Vai obrigatoriamente para quem? Para a Caixa Econômica Federal. Você não tem esse poder de colocar onde você quiser. É algo obrigatório. Por fim, afirma que os dispositivos em tela, que os dispositivos lá da lei no início e da Constituição, produziriam um enriquecimento ilícito da Caixa Econômica Federal, que é o agente operador do FGTS. Por isso que essa ação é ajuizada contra o banco, Caixa Econômica Federal, porque é ela quem é a tutora da sua conta, né? E, na verdade, é a União Federal, porque é um banco 100% da União Federal. O fundamento disso seria a suposta discrepância, entre o rendimento do fundo, em geral superior à inflação, e dos cotistas, diferença que
a diferença que reverteria em favor da Caixa Econômica Federal. Então, ou seja, existia uma discrepância naquilo que a Caixa ganha e do que o trabalhador deveria ganhar. O Partido Solidariedade pede nessa ação a suspensão da eficácia da expressão com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos da caderneta de poupança, que é previsto no artigo 13 da lei da FGTS, bem como no artigo 17 da lei de 91, que instituiu a TR. O partido aponta que os trabalhadores teriam tido um prejuízo acumulado em cerca de 27 bilhões, isso até 2013, gente. Até hoje é muito mais. E de 6,8 bilhões só nos 2 primeiros meses de 2014. Está aqui. Ó. Por quê? Foi quando ele entrou com a ação. Quando ele entrou com a ação, só teve como apurar até esse período. Afirma ainda que os projetos governamentais financiados com os recursos do FGTS seriam remunerados com as taxas de juros superiores ao fundo, que é de 3% ao ano. Ou seja, quando você vai financiar um imóvel, lá com a Caixa, no programa Minha Casa Minha Vida, agora no programa Casa Verde Amarela, enfim, nos programas do governo federal, você não paga um juros muito superior a isso? Por que eles só pagam isso para você e cobram mais de quem lhes emprestam o seu dinheiro? Então aí nasce o seu direito, aí é um contrassenso. E aí é algo que é uma obrigação, você não pode... não vou emprestar. Não, você tem que, porque está na lei, você tem que emprestar. Bem, de todo modo, seria insuficiente para recompor o valor da moeda. Por eventualidade, requer a aplicação do artigo 12 da Lei 9868 de 1999. Ao final, pede a declaração de inconstitucionalidade para que não seja usado igual a poupança, né? E em caráter subsidiário, pleiteia... O que é subsidiário? Se o senhor não acatar a inconstitucionalidade da atualização pela poupança, pela TR, se você não acatar esse meu pedido, acata esse segundo pedido. Pleiteia a declaração de invalidade, que a declaração de invalidade produza... Desculpa, gente, vamos lá, vamos começar de novo. Ela pede a inconstitucionalidade do artigo 13 da lei do FGTS, que remete a correção do FGTS à poupança, e também que essa declaração não é subsidiária, e consequentemente, e também que a invalidade produz efeitos ao menos desde a edição da resolução lá em 99, que teria desviado a TR do seu propósito inicial. A TR foi criada para uma coisa, lá em 91, para recomposição, para correção, só que lá em 99, por uma resolução do Conselho Monetário Nacional, por essa resolução, eles acabaram desvirtuando o que era essa taxa referencial. Por isso que a partir de 99 ela ficou praticamente zerada, ou seja, eles maquinaram essa mudança através de uma resolução. Enfim, ele acatou o processo, ele recebeu esse processo vamos voltar aqui para a câmera. Ele acatou esse processo lá em 2014, tá? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, as ações que vocês distribuíam, que muita gente distribuiu, muitas pessoas perderam. Eu vou falar isso nas perguntas e respostas que eu vou abrir no final. Ao perder essas ações, você perde o seu direito. E aí, em 2019, o Partido Solidariedade entrou com uma petição para o ministro Barroso e falou: ministro, já estamos esperando há 5 anos o julgamento desse processo aqui, movido pelo Partido Solidariedade, e até hoje o senhor não decidiu nada. Tem um monte de gente perdendo o processo. A gente precisa que o senhor analise, ou ao menos suspenda os processos de todo o Brasil. E foi o que ele fez em 2019, no finalzinho de 2019. Ele deu um despacho falando que essa decisão vai valer para todos os processos do Brasil inteiro, em 2019, e mandou parar todos os processos que versem sobre revisão de FGTS, em todos os fóruns, em todos os tribunais, mandou parar. Falou: para tudo, que eu vou dar o julgamento. Por que ele fez isso? Porque ele queria evitar que decisões conflitantes.
que vocês venham, que o trabalhador venha perdendo, se ele der a decisão de ganho de causa, imagine o efeito avalanche que isso não daria. Só que muitas pessoas que já perderam, se perdeu, não tem como rever. Então, ou seja, se ficariam prejudicadas. E aí o ministro, usando as suas atribuições legais, usando da lei, do Código de Processo Civil, e eu sempre falo isso aqui no meu canal das poupanças, que aconteceu muito isso nas poupanças, eles mandaram parar tudo para dar a decisão que vai valer para o Brasil inteiro. E aí reacendeu a tese. Né? Aí reacendeu a tese. Então, muita gente vinha perdendo e em 2019, com essa ação de 2014, o ministro mandou parar tudo para que aguarde as decisões, para que as pessoas, para que os juízes de primeira instância e os tribunais estaduais não julguem esses processos até que ele e a Corte Superior, que é o STF, se manifestem sobre o caso. Isso é uma garantia? Não, isso não é uma garantia, gente. Isso não é uma garantia. Ele vai analisar, ele não falou que ele acha que é devido. Nessa decisão que ele fez aqui, ele recebeu o processo, ele deferiu o ingresso do Banco Central do Brasil como uma parte imprescindível para o processo, ele mandou intimar a Advocacia Geral da União, o Procurador-Geral da União, da República, para se manifestar no processo, isso lá em 14 de março de 2014. E aí, em 2019, ele deu a decisão mandando parar tudo. Vamos voltar aqui então. Esse processo, em 2019, ele teve essa decisão que mandou parar tudo, reacendeu a tese, os advogados se animaram, está todo mundo achando que agora sim vai ter uma decisão em favor dos contribuintes, dos trabalhadores, porque, como eu falei lá no início, o STF já afastou a TR dos precatórios. Como que agora eles vão falar, não, nos precatórios não pode aplicar TR, mas no FGTS aplica? Então é por isso que a maioria dos advogados estão confiantes que essa tese vai ser julgada favorável. E em 13 de maio de 2021, esse julgamento desse processo do Partido Solidariedade entrou na pauta de julgamento. E aí que vem esse frisson de 2021. Esse frisson de 2021, que todo mundo falando, não, que o prazo até dia 13 você tem que entrar. Enfim, dia 13 de maio era o julgamento. Como você já deve saber, se você não sabe, eu te falo aqui em primeira mão, já faz um mês quase, esse julgamento foi adiado. E aqui gera uma outra confusão. Ah, doutor, tinha um monte de gente que me ligava, né, que me mandava, pedia para fazer cálculo e tal. Não esquece que eu vou fazer o cálculo com vocês aqui no final, tá? Um monte de gente me ligava, e aí, doutor, tal, agora que foi cancelado o julgamento, eu não preciso mais entrar com a ação, né, doutor? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode sim esperar o julgamento para entrar com a sua ação. Eu e muitos advogados acham melhor você já entrar com a ação, para que você garanta essa revisão de todo o período. Por quê? Porque eu vou falar isso mais lá na frente. Quando for julgar esse processo, os efeitos dessa decisão podem ser limitados. Ah, mas doutor, eu não concordo, eu concordo. Nós tivemos um recente julgamento, inclusive no mesmo dia 13 de maio, sobre o ICMS, PIS/COFINS, né, que é uma outra discussão. E nessa decisão, se fosse deferido de todo o período que as pessoas entraram com a ação, ou de todo o período que as pessoas pagaram indevidamente o ICMS, poderia quebrar, poderia ter rombo nos cofres públicos, poderia trazer insegurança jurídica e tal, e aí eles limitaram apenas de 2017 em diante, ou seja, eles limitaram só dos últimos 5 anos. Então daí que vem também a fundamentação de muitos advogados que acham que você tem que entrar com a ação o quanto antes, para garantir de 99 até agora. Se o STF reconhecer a tese e limitar, você já vai ter entrado com o seu processo. Se você não entrou com o seu processo, você vai ter que acatar o que eles decidiram lá em relação aos efeitos, né? Em relação aos efeitos. Aqui, ó, eu vou até aumentar um pouquinho para vocês, slide. Eu vou aumentar aqui para vocês. Quando eu fiz esse slide para vocês, já ainda estava o agendamento da sessão para o dia 13.
O agendamento da secessão não garante que haverá uma decisão na referida data. Eu já tinha falado isso aqui. Por quê? Porque eu sabia que poderia ser suspenso. Eu sabia que poderia ser suspenso e como foi? Porque aí um outro ministro pediu vista e, enfim, aí foi suspenso. Aí, ó, eu coloquei aqui, o julgamento poderá ser adiado, por exemplo, ou suspenso a pedido de algum ministro que deseja mais tempo para analisar o caso. Foi exatamente o que aconteceu, gente. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos lá, rapidamente. Quem pode ter direito a essa revisão? Todo trabalhador que teve saldo ou tem saldo em uma ou mais contas de FGTS a partir de 99. A correção também vale para as contas desse período cujo saldo já foi sacado. Ah, eu saquei meu fundo. Pô, você sacou, mas você deixou de receber a correção monetária que você tinha lá antes de você sacar. Então você tem o direito, você vai ter um pecúnio menor, você vai ter um valor menor, mas você tem direito de buscar essa revisão, né? É necessário ir na justiça? Sim, é necessário ir na justiça. Ninguém vai receber um juiz, um oficial de justiça na porta para falar, ó, você tem dinheiro para receber. Você só vai receber se você buscar o seu direito. Corta em mim. Vou colocar na câmera aqui de novo e vou falar, ó, ninguém vai bater na tua porta para falar que você tem dinheiro para receber. Tem muita gente que até às vezes agride aí na internet aí os advogados, achando que o advogado fala que é balela, que não tem que entrar com a ação, que a decisão do STF vai valer para todo mundo. Vai valer para todo mundo que entrou com a ação. Se não entrou com a ação, você não vai receber nada. Coloca isso na sua cabeça. Ninguém bate na tua porta. Eu falo isso para todos, tá? Eu falo isso para todos. Seja no direito particular, se alguém bateu no teu carro e por mais que ele seja culpado, se você não buscar os seus direitos em relação a processar ele, ele não vai te pagar. Exceto se pagar por um acordo, né? Ah, não, eu reconheço, já paga e acabou. Mas que a justiça vai reconhecer o seu direito, sozinho não. Aqui é a mesma coisa. É igualzinho eu falo do ITBI, por exemplo. O ITBI já foi reconhecido a inconstitucionalidade do valor venal de referência de São Paulo aqui, mas a prefeitura continua usando a lei mesmo sendo inconstitucional. Se você não entrar com a ação, você não vai ter seu direito reparado e você vai ter que continuar pagando o imposto errado. Aqui no FGTS, ele não é um imposto, mas o preceito é o mesmo. Se você está sendo lesado, você precisa entrar com a ação. Não adianta você esperar sentado. É uma faculdade sua esperar sentado o FGTS ser julgado pelo STF. Mas depois que for julgado, você precisa entrar com a ação para buscar o seu direito, se ele reconhecer o direito. Eu acho que você tem que entrar com a ação hoje. Para garantir o máximo de juros, correção desse período que vai demorar para o julgamento ainda. Esse julgamento pode demorar, gente. Tá? Volta aqui então. É necessário ir à justiça? É necessário ir para a justiça. O STF poderá decidir que a revisão vale para todos ou apenas para quem recorreu à justiça. Apenas para quem recorreu à justiça. Não é para todos. Ele pode reconhecer o direito para todos, falando que todo mundo foi lesado. Mas se essa pessoa lesada não levantar o bumbum da cadeira, não for num processo, ou não contratar um advogado, não for na justiça, entrar no juizado especial sem advogado, como eu vou falar no final, e se não for no processo, ou no advogado, para que esse advogado entre com essa ação, ele não vai ter o dinheiro na conta, não vai receber o dinheiro de volta. Ah, mas a DPU, volta lá, opa, eu adiantando aqui, volta lá. A DPU já moveu, que é a Defensoria Pública da União, ou do Estado, enfim, já moveu uma ação civil pública pedindo a revisão para todo mundo do país. Sim, agora a ação civil pública também não quer dizer que você vai receber o dinheiro na sua conta automaticamente. Você vai ter que pegar a decisão dessa ação civil pública quando ela for julgada e entrar com uma ação sua individual, executando o que for decidido nessa ação civil pública. Por isso que eu falo que é muito mais fácil você entrar com o seu processo individual para ele já ir correndo. Para quando essa decisão acontecer, se ela for favorável, a sua decisão individual vai ser mais rápida que a decisão dessa ação civil pública. Sabe quanto tempo demorou? Corta em mim aqui, ó, vou falar de novo. Sabe quanto tempo demorou
as ações civis públicas das poupanças, esse canal foi criado para falar das ações civis públicas, das ações da poupança. Nós tivemos várias ações civis públicas. Eu aqui em São Paulo trabalhei muito em relação à ação civil pública do IDEC contra a nossa Caixa e contra o Banco do Brasil. Essas duas começaram em 1993. Uma acabou em 2009 e a outra acabou em 2012. 18 anos depois e quase 20 anos depois. 17 anos depois e 19 anos depois. Só para acabar a ação civil pública, para depois as pessoas irem buscar os direitos. Então, assim, a ação civil pública vai demorar, gente. Mas é uma faculdade sua esperar, tá bom? É uma faculdade sua esperar. A vitória está garantida? Não, a vitória não está garantida. Existem grandes chances. O Supremo ele vai poder decidir que a correção monetária atual, que é a TR mais os 3%, é constitucional. E nesse caso não haverá revisão. E eu acredito que não, porque como eu falei desde o início, ele já reconheceu a inconstitucionalidade da TR em relação aos precatórios. Lá no início da live. Volta aí para você ver. E nos outros vídeos que eu tenho no canal. Mas em caso de derrota, existe a possibilidade do trabalhador precisar arcar com os custos do processo e com o advogado da outra parte, que é da Caixa Econômica Federal, que é a gestora da FGTS. Poxa, doutor, mas o juizado especial não precisa de advogado, não tem que pagar. O juizado especial, vamos lá. O juizado especial, o seu direito de entrar com a ação sem advogado e o fato de você buscar seu processo no juizado especial não garante que você não tenha que pagar nada para ninguém. Se você perder em primeira instância e você não recorrer e o processo morrer, você não tem que pagar nada para ninguém. Se você ganhar em primeira instância no seu processo do juizado especial, se a Caixa Econômica Federal recorrer, começa que você já vai ter que contratar um advogado por recurso, porque você só pode entrar sem advogado na primeira instância, em segunda instância você precisa de advogado. Segundo, ainda que você não precise de advogado, se ela recorrer e ela ganhar no tribunal e revenda a decisão, fazendo com que o juiz de primeira instância deu ganho de causa para você. Ela recorre e o tribunal dá ganho de causa para ela, você tem que pagar honorários para a Caixa Econômica Federal. E aí você teria que recorrer para Brasília para tentar evitar essa discussão, que é muito difícil. Por isso que agora Brasília, você entra com a sua ação agora para garantir a revisão desde antes, porque se Brasília eu vou ter que colocar o microfone aqui para... Então vamos lá, vocês estão me ouvindo bem aí, né? Vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora voltou. Eu coloquei o fone de ouvido aqui porque eu não sei se acabou a bateria, mas enfim. Então vamos lá, agora a gente vai começar uma série de perguntas em relação ao chat, que eu já deixei aqui as principais perguntas. Eu já deixei aqui. Você vai, primeira dica para você, tá? Como que eu faço os cálculos? Eu vou mostrar para vocês. Além de responder as perguntas rapidinho aqui que estão no chat, que são as principais perguntas que eu selecionei, que tem muita gente tendo dúvida aqui no canal, nos vídeos anteriores, eu vou colocar a tela dividida para vocês, eu também separei algumas perguntas aqui no chat. Ó, aqui, não, eu não quero. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, é isso que eu queria. Algumas perguntas no chat. Então, eu vou fazer um bate-bola agora, de várias perguntas, e já vou falar para vocês que o presente dessa live está aqui, ó. E eu vou fazer com você para mostrar como que eu faço o cálculo, Na descrição desse vídeo, tem o link do robozinho, do aplicativo que eu uso para fazer o cálculo para os meus clientes aqui do escritório. E aí, para você que quer assumir riscos, para você que quer entrar com ação sem advogado, eu vou mostrar o caminho para vocês aqui. Eu aconselho vocês buscarem um advogado, tirar o escorpião do bolso, pagar um pouquinho, porque a gente não vive de vento. Advogado não vive de vento. Tem que trabalhar. Tira o escorpião do bolso e contrata um advogado da sua confiança. Eu te aconselho isso. Mas se você quiser exercer o seu direito de entrar com a ação, se a sua ação for menos que, salvo engano, 40 salários mínimos, o teto do juizado. Se a sua ação for o teto do juizado, que der para entrar sem advogado, você entra sem advogado. Lembrando que se tiver recursos, já vai precisar contratar advogado.
Eu adoro quando o cliente vai e entra com a ação, tem recurso e ele precisa contratar advogado. Porque ele vai vir e eu vou falar, eu vou te cobrar a mesma coisa. Para mim é indiferente. Eu responder o recurso, depois ter que responder o processo até o final, do que eu ter iniciado. Indiferente não, você tem um pouco menos de trabalho. Mas pelo fato de eu ter que estudar tudo o que aconteceu no processo para responder o recurso, eu cobro praticamente a mesma coisa. Mas, pelo amor de Deus, gente, aqui eu só estou comentando. Você tem que procurar um advogado da sua confiança. É a minha opinião. Mas se você quiser entrar com a ação, eu vou mostrar para você. Então vamos lá. Rapidinho aqui. Volta aqui então. Qual é o prazo para entrar com a ação da revisão da FGTS? Não, é curto e grosso, tá, gente? Não existe prazo. O prazo depende do risco que você quiser correr. Eu acho que o risco é pequeno. E depende, o prazo também depende de você não ficar à mercê do STF, que pode limitar o seu direito nos últimos 5 anos. Na minha opinião. Tem advogado que fala que é balela, tal. Na minha opinião, eu acho que você tem que entrar com a ação agora. Por que que, aí, vamos lá. Por que que tem advogado que falava que o prazo era até o dia 13 de maio? Os advogados falavam que o prazo era até 13 de maio, porque se o STF julgar procedente a ação e reconhecer o direito para todo mundo, a sua ação estaria iniciada. E também pelo fato que dia 13 de maio seria o julgamento dessa tese. O STF pode, eu acho improvável, mas ele pode falar, não, então só vai ter direito quem entrou com a ação até o julgamento desse processo. Pode. Acho remotamente impossível. Eu acho que isso não acho provável, mas ele pode limitar só para quem entrou com a ação. No caso do ICMS, ele limitou os últimos 5 anos. Eu acho que você tem que entrar com a ação o quanto antes. Então, por que os advogados falavam até dia 13? Porque era o julgamento, ia acontecer o julgamento dessa tese, que foi cancelado e ainda não tem data marcada. Posso entrar com a ação de revisão sem advogado? Sim, até o limite do juizado. Se a sua ação for... Eu sempre confundo o limite. Salvo engano, o limite do juizado especial federal é 60 salários mínimos, ou 40. 60 ou 40, eu não lembro agora. Que seja, se for até 60, se for até o limite do juizado especial, você pode entrar com a ação no juizado especial sem advogado. Mas o recurso, se tiver, você vai precisar contratar advogado. Tá? Como faz para entrar com a ação, eu vou falar mais no finalzinho dessa live. Tem ação coletiva ou pública para o FGTS? Qual o risco de esperar? Posso entrar com uma ação individual? Existe uma ação civil pública no sul do país, em Porto Alegre, se não me engano. Essa ação civil pública está parada, porque a decisão do ministro Barroso, lá do STF de 2019, mandou parar tudo. Para você ser beneficiado dessa ação civil pública, você tem que primeiro esperar o julgamento do STF. Se o STF reconhecer, a ação civil pública vai voltar a andar. Eu não sei em que pé ela está. Se eu não me engano, ela reconheceu em primeira instância e está em fase de recurso na segunda instância. Aí você teria que esperar a ação civil pública acabar, para depois pegar a decisão da ação civil pública e buscar o seu direito. Por isso que, na minha opinião, você tem que entrar com a ação individual. Como eu falei, nas ações de poupança, várias ações civis públicas, teve ação civil pública de poupança, do IDEC contra os bancos, que demoraram quase 20 anos para acabar. Então, eu acho mais fácil você entrar com a sua ação individual e garantir o direito de todo o período e estar na frente quando o STF julgar essa tese. Pode entrar com a ação individual? Sim, eu acho que você deve entrar com a ação individual. Qual o risco de se ajuizar a ação antes e depois do julgamento? O risco é o mesmo. O risco é uma ação. Se eles negarem o direito, que eu acho muito improvável, você vai ter entrado com a ação e vai ter que perder o seu processo em primeira instância, não vai precisar recorrer, porque a sua ação já vai ter... não vai precisar recorrer, porque o STF já pacificou o entendimento. Depois do julgamento do FGTS, eu acho que você corre riscos de ter o seu direito limitado. Ou, no mínimo, esperar muito tempo a mais, porque os tribunais vão ficar sobrecarregados, já estão sobrecarregados, vai esperar muito tempo a mais para ter o seu direito analisado e o seu dinheiro, você receber efetivamente o seu dinheiro. Tá? Conheço pessoa... o que fazer antes de procurar um advogado para entrar com a ação de FGTS? Gente, o que fazer? Você precisa entrar no aplicativo da Caixa, no seu celular, baixa o aplicativo da FGTS no seu celular,
Se der tempo, eu vou passar um videozinho que eu fiz aqui. E você precisa baixar os extratos do seu FGTS, de todo o período. Você vai baixar os extratos de todo o período. Ah, só do empregador de 99 a 2013, só do empregador, só do último empregador, só do primeiro... Não, todos os extratos de todos os empregadores. Você vai baixar. Eu vou tentar colocar aqui, já que teve essa pergunta, deixa eu tentar aqui. Eu vou tentar, eu não sei se vai dar certo. Aguenta aí, vamos ver, ó. A coisa é você entrar no seu Play Store, eu estou fazendo aqui pelo Android. No Play Store você baixa o aplicativo. Eu vou mudar aqui. Por quê? Velocidade ok. Não deu certo. Não deu certo. Eu vou subir esse vídeo, eu vou fazer um videozinho só mostrando como que você baixa o aplicativo na... Esse videozinho, eu estou com ele no celular, mas eu não vou conseguir colocar aqui na live. Eu não vou conseguir colocar aqui na live. Então, deixa eu ver. Dr. Johnny, o Dr. Johnny que gravou para mim. Mas eu não sei por qual razão. Ah, eu vou tentar abrir ele. Eu vou tentar abrir ele aqui e colocar. Quer ver, ó? Baixar extratos. Ah lá. Eu vou colocar aqui para você. Quer ver? Quer ver? Ah, moleque, eu vou colocar para você aqui. Então, vamos lá. Como pegar os extratos? Como pegar os extratos? Como baixar esses extratos? Eu vou colocar aqui para você na tela 2, ó. Tela dividida. Deixa eu tentar pôr na tela inteira. Slide. Não foi. Então, uma outra oportunidade eu mostro para vocês. Mas é muito simples. É muito simples. Deixa eu tirar aqui que eu estava ouvindo o áudio aqui. Então, vamos lá. Você vai baixar o aplicativo da Caixa. Você vai baixar o aplicativo. Né? Você vai baixar o aplicativo. Você vai clicar em ver extratos. Vai aparecer cada um dos seus empregadores. Você vai clicar em baixar extrato. O que você vai fazer? Você vai mandar para manda para o seu próprio WhatsApp ou manda para o e-mail, guarda tudo isso num lugar. E aí você tem duas opções. Mandar para o seu advogado ou entrar com a ação sem advogado do jeito que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Do jeito que eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para as perguntas então. O que fazer antes de procurar um advogado? Você precisa separar seu documento pessoal, o seu PIS, cópia da carteira de trabalho. Tem gente que usa, eu acho que não precisa, porque no e todos os extratos de todos os empregadores para você mandar para o advogado ou entrar com a ação. Tá? Tem juizado especial que pede comprovante de residência, então também já separa comprovante de residência. Tá bom? Conheço pessoas que perderam a ação. Posso perder? As pessoas que perderam o processo foi com base nos julgamentos até 2018, com base no julgamento do STJ, alegando que não existia infração, não existia problema na lei do FGTS. O que está sendo apreciado agora aqui pelo STF? Aqueles artigos de lei que eu li no começo para vocês. Aqueles artigos de lei que eu li lá no começo para vocês, que é o que fala sobre o direito de propriedade, transparência nas questões públicas e desvio de finalidade. Eu não lembro exatamente os termos, mas são 3 artigos da Constituição Federal. Então, se esses artigos realmente estiverem sendo lesados, o STF vai aplicar o julgamento, como já fez com o precatório, né, com a própria TR e o precatório. Temos garantia de ganho da revisão? Já falei, não temos garantia de ganho de revisão. Temos grandes chances, mas não podemos dar garantia. Não depende de nós. Qual o valor que eu tenho para receber? Qual que é o valor que eu tenho para receber? Então, vamos lá. Qual que é o valor que eu tenho para receber? Você vai clicar nesse link que está aí no seu... Você vai clicar nesse link que está aí no seu, na descrição do vídeo. Ó. Vamos voltar lá.
Aqui, ó, qual o valor que eu tenho para receber? Aí aqui tem como fazer os cálculos. Então, para você saber o valor que você tem para receber, você tem que clicar no link que está aí, vai abrir a página desse Loit, que é uma empresa da Ticaltec. Aqui ele explica o que é essa empresa. É uma empresa que já está no mercado há muito tempo, eu pesquisei. E aí você vai fazer o cadastro aí, ó, do seu telefone celular. Telefone errado que eu coloquei. Aceitar o código. Você vai colocar o seu número de celular. Ele vai mandar um SMS. Quando ele mandar o SMS, você vai dar a validade aí, ó. Colocar o código do SMS e aí você vai entrar no sistema deles. Entrou no sistema deles, você vai cadastrar os seus dados pessoais. Olha lá, vai colocar seu e-mail, vai colocar o seu CPF, estou colocando tudo, se é casado, se é solteiro, sua profissão, seu CEP, tudo bonitinho, tá? Continuar. Ó, o CPF estava errado. Você vai pôr o seu CPF válido. Continuar. Você vai fazer o upload. Você vai fazer o upload dos extratos. E o robozinho, eu vou refazer os cálculos aqui, ó. Olha lá. Qual que é o valor que você tem para receber? Deixa eu aumentar aqui para vocês lerem, que está muito pequena a tela. Melhorou? Vocês estão, então, vamos voltar aqui, ó. Você vai fazer o cadastro. Vamos voltar mais um. Você vai fazer o seu cadastro, ó. Esses dados serão realizados, tal, tal, tal. Você tem que fazer seu cadastro certinho, tá? Não vai fazer igual eu que estou fazendo de qualquer jeito aqui para vocês. Você vai fazer o upload dos extratos. Eu vou refazer os cálculos aqui, ó. Tá vendo selecionar arquivos? Tá vendo selecionar arquivos? O que eu vou fazer? Eu vou buscar os arquivos do FGTS, aqueles que você baixou do seu... Deixa eu pegar os arquivos aqui rapidinho, enquanto eu vou pegar ó, tributária, FGTS, eu vou pegar os extratos que você baixou. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu estou fazendo aqui, ó, eu já tenho 7 extratos de 7 empregadores diferentes. Eu vou fazer o upload, gente. Olha aqui que legal. Não sei se vocês viram que eu anexei 7 arquivos diferentes. 7 arquivos. E aí você vai clicar aqui, ó, em anexar. Olha lá, 7 arquivos. O próprio robozinho já pegou 7 arquivos. E clicar em calcular. É muito intuitivo, gente. É muito intuitivo. E é muito simples. Você não precisa nem ter muito conhecimento. Você junta esses extratos e aí vai sair o valor que você teria para receber, com base na correção do seu saldo, com base nesse exemplo que eu peguei aqui, eu peguei 7 extratos do empregador. Então, está lá, ó, cálculo revisado, empresa tal, período tal, empresa tal, período tal, empresa tal, período tal, empresa tal, período tal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu vou colocar um pouquinho mais para eu poder apagar os dados da pessoa aqui, ó. Então, vamos lá. Cálculo atualizado. Esse cliente aqui teria 11 mil, é uma pessoa conhecida, é minha parente, por isso que eu estou usando o cálculo dela no exemplo, mas, enfim, eu não vazei dados aqui, mas eu tenho a autorização dela. Nesse caso, ela teria 11.954 para receber. Legal! Quero entrar com a ação. Para entrar com a ação, você precisa desse extrato detalhado, você precisa desse cálculo detalhado. Então, você tem a opção aqui de buscar o advogado da sua confiança, para que ele refaça esse cálculo pagando, porque ninguém trabalha de graça nem injeção na testa. Ou você tem a opção de você mesmo comprar o kit aqui, ó,
continuar para a compra do kit. Se você tem a opção de refazer o cálculo e entender o kit. O que é o kit? É o cálculo completo, detalhado, mês a mês, de tudo que dá esses 11 mil, porque para você entrar no juizado especial ou com qualquer ação, você precisa demonstrar o fundamento do seu pedido. E você precisa desse cálculo. Sem o cálculo, você não vai conseguir entrar com a ação. E aí, você tem a opção de comprar esse kit dessa empresa, dessa Lloyd Legal, né? Lloyd Legal FGTS, que é da empresa Ticaltec. Você tem a opção de comprar. Ele vai te dar o cálculo completo e ele já vai te dar sua petição inicial prontinha para você levar no juizado especial. Ele já vai te dar sua petição inicial prontinha para você levar no juizado especial. Se você clicar aqui em comprar o kit, vai entrar uma página, você tem que, é R$129 para você comprar isso. Aí você vai colocar os dados do cartão de crédito e tal. Possui cupom? Sim, eu possuo cupom. Você vai voltar aqui na descrição do vídeo, cupom LF, não sei se é um I, se é um L, copia aqui o cupom, Ctrl C, e você vai colocar o seu cupom. Por quê? Essa empresa, quando eu fui fazer essa live, eu falei que eu iria fazer essa live, eu pedi algum benefício para vocês que estão me seguindo aí. Eles me deram esse cupom para que vocês possam usar e aplicar. Se você usar esse cupom, olha lá, caiu de 129, eles deram 10% de desconto para 116. Não é muita coisa, mas já é alguma coisinha para vocês aí. É um presente meu aí do canal para que vocês usem esse aplicativo. Marcos, não quero comprar nada, tenho 11 mil, vou procurar um advogado. Não paga nada, você não usa cupom, não compra nada, procura o seu advogado que ele se vira para fazer. Ele pode te cobrar alguma coisa antecipado, porque você está vendo, tem custos. Se não é esse aplicativo, é outro. Se não é aplicativo, é um contador que vai ter que fazer esse cálculo. Tá certo? Por fim, vocês entenderam, né, gente? Eu vou voltar, eu não vou comprar nada, eu vou fazer aqui, eu vou fazer aqui só o passo a passo de novo. Você tem 5 passos, tá vendo que você tem 5 passos? 1, 2, 3, primeiro passo, seus dados pessoais. Segundo passo, upload dos extratos e o cálculo. Terceiro passo, você comprar, se você quiser comprar para você entrar sem advogado. Quarto passo, você juntar os demais documentos. 5 passo, você dá o download do cálculo e da petição inicial prontinha para você entrar com a ação. Prontinha? Prontinha, mas aí você tem que ir até o juizado especial e entrar com a ação. Ah, Marcos, você podia ensinar como fazer para distribuir o processo sem advogado. Eu vou estar jogando contra o meu patrimônio ou não? Mas eu estou brincando. É seu direito entrar com a ação sem advogado. É seu direito você entrar com a ação sem advogado. Mas cá entre nós, não é porque eu sou advogado, gente. Eu acho que você deve procurar um advogado, por quê? Ele vai fazer tudo isso se você não sentir segurança. Quer dizer, vai fazer tudo isso em relação a cálculo, né? Ele vai fazer a petição inicial e ele vai distribuir o processo, seja no juizado especial, seja na justiça comum. Ele vai distribuir. Você não tem que ficar vendo o manual e tal. Eu preparei para vocês aqui, vamos lá. Eu vou slide distribuição. Eu preparei para vocês aqui um passo a passo bem rápido, mas aí você tem que buscar ajuda. Por isso que eu falo que tem que ser sem advogado. Mas aqui, para você distribuir o processo sem advogado, você tem que entrar no site do juizado especial do seu tribunal. Eu estou usando aqui o de São Paulo. Primeiro passo, entrar no link. Lá no link, o segundo passo é você acessar parte sem advogado. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. O terceiro passo, você tem que acessar aqui sem advogado. A gente fez até esse print da tela lá do tribunal. O terceiro passo, você vai ter que efetuar o seu cadastro.
Você vai ter que lá no tribunal. Igual o cadastro do cálculo lá, seus dados pessoais, tal, não sei o quê. Você vai ter que efetuar o seu cadastro primeiro no site do Tribunal Regional Federal do seu estado. Olha lá o cadastro, ó. RG, CPF, e-mail, confirmação de e-mail, tal, 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 tal. Quarto passo, prepare os documentos. Os documentos deverão ser enviados em um arquivo PDF único, com limite de tamanho 10 megas. Se ultrapassar 10 megas, não vai. E aí, se você não sabe fazer isso, você precisa buscar ajuda. Eu indico o I Love PDF para fazer a unificação dos documentos. Tá? Quais documentos precisam ser enviados? RG, CPF, carteira profissional, passaporte ou carteira de trabalho, que é o documento de identificação. Tá? Comprovante de residência atualizado. Documentos que comprovam o pedido. Quais documentos comprovam o pedido? Os extratos do FGTS. Só aí que você vai entrar no sistema, utilizando o seu CPF e a senha que você fez o cadastro lá inicialmente, para, olha lá, ó, parte sem advogado, está aqui, olha lá, parte sem advogado. Se loga no sistema e selecione enviar pedido inicial. Enviar pedido inicial, que está aqui, ó, tá vendo? Enviou o pedido inicial, passo 6. Preencha todos os dados, todos os campos necessários com as suas palavras e envie o pedido junto com os documentos. Todos os campos têm que ser obrigatoriamente preenchidos. Ah, mas eu comprei o cálculo daquela empresa que você falou aí, que você fez. Se você comprou, eles já vão ter a petição inicial que eles já vão te mandar. E aí nessa, você não precisa você digitar, você vai copiar a petição inicial deles e colocar aqui. Tá? Você vai ter que indicar o juizado especial do seu município ou o mais próximo do seu domicílio. Você vai ter que informar o assunto do seu processo. Qual que é o assunto do seu processo? Correção de FGTS. Olha lá, está em amarelo aqui, ó, correção do FGTS. Descrever com suas palavras o histórico dos fatos. Você, como sem advogado, não precisa usar conhecimento técnico, né, de linguagem técnica. Você vai falar que você quer a revisão do seu FGTS com base no julgamento da ADIM 5090 lá do STF. Ou copiar a petição inicial que o robozinho te dá e colar aqui. Tá? Modelo, ó. Você vai ter que responder tudo que eles perguntam. Tudo lá, ó. Colocar os dados, tudo que ele está pedindo, tudo aqui, ó. Esse é um modelo tirado do site do FGTS, do manual do juizado especial, mas aqui você vai copiar toda a petição inicial se você optar em comprar o cálculo com aquela empresa. Informar o polo passivo, que é a Caixa Econômica Federal. Informar os tópicos que você pretende na ação, você pode copiar da petição inicial que eu indiquei. Informar o valor da causa. Qual que é o valor da causa? Os 11 mil. Qual que é o valor da causa? Os 11 mil que estão aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Os 11 mil que estão aqui. Tela dividida. Olha lá. Compra, tudo bonitinho. É que nesse outro exemplo aqui, ó, deu 23 mil desse outro cliente. Mas o valor da causa é o valor do cálculo que você fez no sistema de cálculos. Tá? O valor da causa é o valor do cálculo. É o valor do cálculo. Volta lá então. Você vai colocar o valor do cálculo. Informe se os pedidos de tutela antecipada, prioridade de tramitação e justiça gratuita. Isso aqui é importante. Se você tiver mais que 60 anos, você tem direito de prioridade de tramitação. Se você tiver mais que 80, você tem direito a super prioridade. Tá? Tem tutela antecipada? Ainda não, porque se você vai entrar com o processo vai ficar parado aguardando o julgamento do STF. Tá bom? Assinale o campo final. Ó, estou ciente, ó o campo final. Estou ciente que o limite do valor da causa do juizado especial, aqui está aqui, ó, são até 60 salários mínimos. E você automaticamente renuncia os valores que você tiver. Se você tiver 100 mil para receber,
e entrar com a ação sem advogado, você automaticamente está renunciando os 40 mil, vai receber só 60. Com o advogado, se o advogado entrar no juizado especial, também renuncia. Aí teria que entrar com a ação na justiça comum e aí entrar na fila do precatório, se você tiver que receber o valor acima de 60. Passo 7. Você receberá um e-mail com a confirmação do Juizado Especial Federal após a análise e o aceite deles, se eles a entenderem. Se faltar alguma coisa, eles não vão receber, se faltar alguma coisa, eles não vão aceitar e vão te exigir se faltar alguma coisa. Tá bom? Bem, eu acho que foi isso. Eu quis fazer aqui bem rapidinho para vocês. Volta a câmera aqui e vamos ver se tem mais alguma pergunta final ali, tá? Então, recapitulando. Qual o valor que eu tenho para receber? Eu uso o LOIT. Que é esse link que está aqui na descrição do vídeo, da live de hoje, tá? Corre lá na live, ó. Ó a live passando ao vivo ali, ó. Tá vendo? Tem um delayzinho. Corre na live e você vai clicar nesse link, aí você vai entrar no LOIT FGTS, ó. Você vai entrar no LOIT FGTS. Vamos lá. Eu não tinha. Você vai entrar aqui, ó, no link do vídeo. Tem todas as perguntas que eu respondi até agora. E aí aqui, ó, qual o valor tem para receber? Para fazer os cálculos, você vai usar esse programa aqui, esse link aqui, ó, olha lá. Aqui já vai automático no último cálculo que eu fiz. Já foi automático. E aí, na hora de comprar, se você optar por comprar esse cálculo completo para entrar com a ação, e na hora de comprar, você vai usar esse cupom aqui para ter um descontinho aí que eles deram de presente para vocês aí do canal. Tá bom? Não estou vendendo nada, é um presente. Isso aí é algo que, se você quiser, você usa esse descontinho para fazer seu cálculo. A minha opinião é que você deve procurar um advogado da sua confiança. Tá bom? Como distribuir o processo sem advogado na pandemia? Como distribuir o processo, eu acabei de falar aqui também, volta na live, que eu mostrei lá o passo a passo do juizado especial. É um pouquinho complexo para quem não está acostumado, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bom? Eu vou pedir para que você se inscreva no canal, que você se inscreva, clica aí, ó, do lado, clica aí, ó, como é que é? Aqui, eita nós, aqui. Clica aí no cantinho, ó, aí, ó, que está aparecendo para você, eu sem barba, eu com barba, sem olho, né, um ícone do canal. Se inscreve, ativa as notificações e me ajuda a continuar crescendo com esse canal, tá bom? Eu acho que a live de hoje, deixa eu ver se tem alguma dúvida, antes de encerrar, que eu falei que eu ia responder, as principais mensagens, não tem, bem, pelo menos para mim não está aparecendo aqui, Eu acho que é isso, gente. Eu acho que é isso. Deixa eu colocar aqui no final. Eu vou tentar colocar aqui no final o videozinho para baixar os extratos e aí eu vou explicando para vocês. Quer ver? Eu vou colocar o videozinho que aí eu vou explicando para vocês. Olha lá. Eu vou colocar esse videozinho aqui para vocês. Ó. Então, vamos lá. Eu vou repetir o que eu estou falando. Vamos lá, slide, eu vou colocar para você. Eu vou colocar esse último vídeo aqui que eu não passei e eu vou falando para você como que você baixa seus extratos. Tela 2. Tela 2, tela 2. Eu vou colocar a tela maior. Tá? Que aí vocês conseguem enxergar melhor. Vamos lá. Então, você tem que entrar no seu Play Store, você tem que entrar FGTS, ver o código, ver qual que é o aplicativo oficial. No nosso caso aqui que eu estou mostrando para você, já está baixado, né,
o aplicativo. No meu caso, por isso que está aqui no ícone lateral está escrito abrir. Se é a primeira vez que você está usando, você vai ter que fazer o cadastro. Aqui a gente já tem o cadastro, tá? E aí você tem que clicar aqui não sei se você está vendo o meu ícone, ver todos os extratos. Depois que você fez o cadastro e teve acesso aos seus dados, você tem que clicar em ver todos os extratos. Nesse caso desse exemplo aqui, são 3 extratos. Em cada extrato, do lado direito, tem ver extrato. Você vai clicar em ver extrato. Você vai clicar em ver extrato e aí você vai ver o extrato aqui, ó, tá vendo? Quando você vê o extrato, você vai clicar nesses 3 botãozinhos, enviar arquivo, manda para você para o WhatsApp, para você mesmo, ou para o e-mail, enfim. Ou faz download. Salva todos, você não pode deixar de salvar, porque se você deixar de enviar qualquer extrato para o seu advogado ou na hora de fazer o cálculo, você vai ter problema, porque você não vai conseguir fazer o cálculo completo. Tá? Se esquecer um dos extratos, já era. E aí você vai fazer com todos. Faz dos 3, envia, nesse caso desse exemplo são 3, e aí você vai enviar para o seu advogado ou entrar lá no cálculo para fazer o cálculo, tá bom? Gente, é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se vocês quiserem, deixa eu colocar aqui a câmera. Se vocês quiserem que eu repita, que eu faça alguma coisa de diferente do que eu fiz aqui, vocês mandem aí, deixem nos comentários. Vou convidar vocês para também me seguir nas mídias sociais, no Marcos Novaes, no @MarcosNovaes, que é o meu Instagram. Tem o Marcos Novaes Teses Rentáveis, que é o Facebook. Enfim, me segue também nas mídias para dar uma força. Se você gostou da live, compartilha. Depois eu vou pedir para o pessoal, se der, para deixar o tempo, o que eu tratei na live em cada tempo. E aí a gente vai conversando. Tem bastante coisa legal para a gente fazer. Tem bastante coisa para a gente falar aqui, sempre sem juridiquês, como eu falei desde o início, que é o objetivo do canal. E se você tiver um tempinho, dá uma olhada no canal, tem muita coisa boa. Aqui no canal eu tenho vídeos falando sobre inventário, quais os documentos que precisa, qual que é o custo de inventário, que infelizmente as pessoas morrem todos os dias. Com o Covid, teve mais pessoas que faleceram e tem muita gente que fica com dúvida de questão de inventário, por exemplo. Tem bastante vídeo aí no canal falando sobre isso. Eu fiz um último vídeo que acho que vai lançar nessa semana, na quinta-feira, falando que o Covid não suspende o prazo do inventário. Eu tenho bastante coisa de imóveis que eu falo, com dúvidas de imóveis, seja de locação, seja de aquisição, economia na aquisição de imóvel, né, quando você for comprar seu imóvel, para você ficar esperto no que você deve fazer. Eu tenho bastante coisa de poupança, que eu falo das poupanças, que esse canal foi criado no ápice das ações de poupança, que infelizmente não tem mais como entrar com a ação, mas tem bastante coisa de poupança aí. Tem de tudo um pouco. O meu objetivo é sempre deixar o direito menos chato, porque se você ficar falando juridiquês e só de termo técnico, termo de advogado, termo de juiz, se torna algo chato, para alertar você, para alertar em alguns possíveis direitos que você tenha, ou para que você fique antenado, né? Às vezes para ajudar um amigo, ajudar um parente, se for a ocasião, tá bom? E tem bastante coisa de TBI que eu falo aí. Eu também trabalho muito com ITBI na redução de restituição de impostos de transmissão de imóveis. O ITBI na compra e venda, pessoa física ou pessoa jurídica, e o ITCMD na doação e no inventário, quando você recebe herança ou recebe doação. Eu faço análise para reduzir isso. E aí tem muita gente que não sabe desse direito. Então, meu canal tem o objetivo de alertar. E lembre-se, sempre buscar um advogado da sua confiança. Tá? Eu vou terminar a live hoje falando isso. Busca um advogado da sua confiança. Advogado não é despesa, advogado é investimento. Você investe, você não tem que ficar investindo esse tempo, essa dor de cabeça, correr o risco de fazer algo errado, né? Porque não é seu métier, não é sua praia. Ao contratar um advogado, você vai estar remunerando esse profissional pelo que ele está fazendo. Então, eu aconselho sempre você buscar um advogado. Tá? Eu dou dicas aqui. Como eu falei hoje, você pode sim entrar com ação sem advogado, mas você viu que é um pouco trabalhoso.
mas eu aconselho você a entrar com advogado. Marcos, advogado pode cobrar? Pode cobrar sim. Ele não precisa ficar adstrito ao êxito. Tem gente que cobra só do êxito? Legal. Mas numa tese dessa, que pode demorar muitos anos, o advogado tem como custear o tempo que esse processo vai demorar. Custear o tempo que ele vai investir para fazer esse processo inicialmente, para te dar informação regularmente. Para investir tempo, porque o advogado investe tempo. E o que é? Cada pessoa tem o seu preço do seu tempo. Né? O médico ele investe tempo na consulta, ele investe tempo dele na cirurgia. O advogado também investe tempo na consulta, investe tempo no decorrer do processo, ao atender um telefone, a responder uma mensagem de e-mail. Então é plenamente justo e não tem nada de legal o advogado cobrar para entrar com a ação. Tá? Existem advogados que querem cobrar só do início, só do final, não tem nenhum problema nisso também. Né? Na minha opinião, é que nesse tipo de processo de FGTS tem que se cobrar uma parcela mínima inicial para custear. Você vê, tem custos. Até para você entrar sem advogado tem custos. Você contratar uma empresa para fazer a contabilidade. Então, eu aconselho você a contratar um advogado e se ele cobrar algo inicial, cobra uma parcela inicial e pode deixar, sim, uma parcela maior para o êxito do processo. Mas tem advogados que cobram uma administração, uma taxinha anual, enfim, tem que se custear o processo. A gente não pode ficar aguardando só o resultado, entendeu? Então, na minha opinião, você precisa entender isso, que advogado não é despesa, é investimento. Beleza? Vou pedir para você, por fim, se inscrever no canal, como eu falei para vocês, né? Se inscreve aí no canal, dá uma força. E aí eu vou ficando por aqui, gente. 1h30 de live. 1h30 de live. 1h28, né? 1h28 de live. Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a vocês um ótimo fim de dia, uma ótima noite. Que Deus abençoe você, sua casa. E que a gente possa estar todos juntos aí, misturados nessa batalha aí contra a Covid, contra as adversidades, contra as irregularidades, contra as injustiças. O meu objetivo é esse aqui no canal, é sempre estar alertando vocês de um possível direito de forma mais simples, sem juridiquês, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima live, até o próximo vídeo.